Bom, vou aproveitar e compartilhar com vocês um curto experimento que eu fiz. Foi a primeira direção. Gravei com celular e com uma lente 50, uma cinquentinha, né, que é super baratinha. Resultado de um trabalho, de um estudo em arte-terapia sobre maternidade e pessoas com deficiência. A 50 milímetros? A cinquentinha. Celular, mas no celular. Não, não, na lente Ah, eu usei numa T3i, que é uma semi-profissional. Então foi essa, que a eu tenho cinquentinha é uma uma outra lente também. mais. Ah, legal, muito legal. E celular também. Sem equipamento de luz, luz natural, ou gravada no teatro, a luz do teatro. E, e é isso, sem áudio. Então o áudio foi todo natural. Se vocês quiserem distribuir as cadeiras de outra forma, tudo bem? Vocês topam assistir? Eu vou colocar aqui. Vocês são as primeiras pessoas que eu vou mostrar esse curta, fora a equipe e a minha família. Então, aí depois a gente pode abrir para conversar também, algumas dúvidas da apostila. Acho que foi um pouco rápido a apostila também, né? Mas é que eu tinha a ideia de falar tudo e depois a gente abrir para conversa, né? Tirar as dúvidas. Mas teve uma outra dinâmica. Então a gente pode retomar também. Bom? Ainda tem algumas coisas para arrumar, mas eu vou compartilhar porque é importante a troca, né? A arte não existe sem a troca. Como foi quando você viu o corpinho dele? Foi lindo, foi bem emocionante, assim, de ver que ele tava com todos os órgãos formados e tão pequeno. Ele tinha quase 20 centímetros de cabeça e nádega, né, que mede, não mede as perninhas. E já tava tudo completo, assim, com 3 meses. Então, dá um alívio, né, de você saber que já tá tudo ali, completo. E que é só crescer, 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 crescer. Mas também contrapõe, assim, o que poderia não estar completo, não estar perfeito, não estar saudável, né? E aí a gente imagina, e se talvez não tivesse tudo formado? Se talvez por alguma coisa, alguma doença, não ia estar ali completo, mas porém vivo, ele vai crescer. Mas se pensar, muitas preocupações. Como foi quando você soube que seria mãe De um menino. Pois eu não de um menino? esperava. Não esperava, porque pra mim é muito mais significativo ser mãe de menina. Assim, nossa, todo um contexto aí, né? De querer ter meninas no mundo. E aí, quando eu soube da notícia, minha mãe só chorava e eu fiquei chocada. E eu olhava aquele ultrassom com ele todo formadinho, com todos os órgãos, inclusive, né, da genitália, todo bonitinho, testículo. E eu fiquei assim, meu Deus, é um menino. Eu vou criar um menino.
esse homem pra sociedade, Eu né? vou criar um homem e caiu tudo por terra, né? Porque a minha família é muito de mulheres. Eu fui criada por mulheres. É a nossa rede de mulheres e a gente ali se fortificou. E sozinhas. E como que seria um homem criado por essas mulheres, né? Como que ele pode ser muito, assim, usar disso, né? Não, mas eu sou super a favor disso, de aquilo, de causas feministas, porque eu fui criada por mulheres. Não é essa a questão. A questão é se você valoriza, né? Se você respeita essas mulheres, tanto quanto elas e outras que você desconhece, né? Que você não precisa conhecer, você não precisa ser criado por mulheres para você ser respeitado. Respeitar mulheres.
É isso que eu penso. Fazer tudo que dá. Então, vai atrás das suas coisas, porque depois você punk. Mas é legal também, mas é punk. Então, aí meu psicológico tá assim, preparado para os primeiros 6 meses de caos entre dormir, mamar, Às tomar vezes banho. nem é. E você não conseguiu, quando ele nasceu, dar o peito pra ele, né? Você não? Ai, deve ser uma sensação. É muito louco. E como é que pode, né? Eu vi que assim, é na hora, por causa da ocitocina natural. Dá até uma cólica que É. o médico me falou que tipo, estimula o útero a voltar ao tamanho normal. Isso. Toda vez que ele mama, aí dói um pouco. E tudo junto, porque daí você, assim que o bebê nasce, precisa depois sair a placenta. Essa é a Ninguém me contou função. isso. É, Eu tomei um ninguém me susto contou porque eu achei que era também. outra criança. Eu, saindo. bióloga, não vi isso na faculdade. Ninguém fala. Não, então, porque é outro parto, né? Ninguém fala de parto, gente. Ninguém fala de parto. Essa é a Ninguém realidade. me contou. Aí quando foi sair a placenta, eu tomei um susto. Eu fiquei em pânico, porque eu achei que era outro bebê. Falei, 2 eu não vou conseguir, galera. Aí a médica Então, falou, calma que só a placenta. pois é. E aí é isso, quando assim que o bebê nasce, ele vem pra você, desperta a ocitocina. Aí a ocitocina faz o útero fazer as últimas contrações, mesmo como se fosse de bebê, pra sair a placenta. Aí saiu a placenta, acabou o seu parto. E aí quando o bebê mama, e aí a ocitocina também ao mesmo tempo faz com que o leite saia. E aí o bebê mama, aí você sente aquele amor, esquece toda a dor, tudo que você passou. Mas assim, pode não ser instantâneo assim, tá? É, O amor, sim. esquecer a dor, pra mim não foi instantâneo. E é isso. Se as pessoas, principalmente homens, que deveriam estar com a gente não estão, quem tá perdendo são eles. Exatamente. Ele fala, eu não tenho culpa. Se eu pudesse trocar de lugar com você, eu trocava, né? Se eu não odeio. tenho culpa, você podia amenizar os meus problemas, Eu né? odeio essa frase. Nossa, que ódio. Eu odeio esse argumento. Se eu pudesse trocar. Mas não não pode, não vai trocar. Não pode, tá aí. Pode me ajudar a passar por isso. Vocês acham que os homens também conversam assim sobre paternidade? De jeito nenhum. Mas sabe o que eles falam? Do quanto que aumenta no orçamento, o quanto que. Sabe? Essas coisas assim. Nunca que eles vão sentar assim e... Não, e aí cai de novo Conversar nesse sobre. argumento que a gente tá falando. De, se eu pudesse trocar de lugar com você. tipo, minha bolsa. Mas não é isso, não vamos se conformar com isso. Eles deveriam pelo É, menos ter a sensibilidade de, nossa, minha mulher passou Tá, isso. o passou que, por que tá isso, acontecendo no isso. seu corpo, sabe? E conversar entre eles. Minha mulher passou por isso. E... Como que... Eu tenho certeza que a conversa nunca é. Como você conseguiu amenizar as coisas pra sua esposa? Pra mãe do seu filho? Nunca é. Tenho certeza que não é isso. É tipo, como você se sentiu? Quanto custa um pacote de fralda? Certeza que é isso. Bizarro. Mãe! Oi! Ei! Mãe!
Hoje eu vim aqui pra falar especialmente com você, mãe. É, mãe, para um pouquinho, me escuta. Tudo bem, mãe? É, tô felizinha, né? Eu também tô, sabe por quê? Porque falta muito pouco para eu participar desse mundo maravilhoso. Mas eu preciso te falar algumas coisas, sabe, mãe? De verdade. Preciso falar umas coisas muito especiais para você. Mãe, eu escrevi para você. Eu escrevi porque eu não posso me perder em nada. E eu escrevi de uma forma diferente, sabe, mãe? Eu escrevi de uma forma que não é o seu costume. Eu escrevi em braille. Já ouviu falar no braille? O braille é uma linguagem de pessoas que não enxergam ou possuem pouca visão, para que elas escrevam e possam ler da mesma forma. É bem legal, mãe. Agora talvez você não entenda muito, mas depois você vai entender, tá bom, mãe? Tudo bem? Você sabe, mãe, que daqui a alguns meses eu vou nascer, não é? Então, eu gostaria de te preparar para algumas notícias, mãe. Calma. Quando você sonhou comigo, você me imaginou um pouquinho diferente do que eu vou ser e do que eu vou te falar agora, mãe. Sabe esse padrão que a sociedade chama de normal? Então, eu vou nascer um pouco diferente desse padrão. Vou pensar e agir de forma que a ciência e a sociedade chamam de deficiente. Mas eu só terei isso como característica, mãe. Porque genética não é destino. Com o tempo, mãe, você irá me achar bonita, inteligente, capaz. Mas mesmo assim, eu gostaria de preparar você. Pois não será tão fácil me aceitar e está tudo bem, de verdade, mãe. Primeiro, você irá olhar para mim e notar que há algo diferente, sabe? Com o passar do tempo, você irá notar, mãe, que eu terei alguns comportamentos diferentes em comparação com a maioria das crianças. Então, você irá me levar à médica e ela fará alguns exames, mãe. Ao receber o resultado diagnóstico, você ficará perplexa e confusa, mãe. Desculpe, mas é isso. O pai ficará chocado, mãe. Em seguida, você vai se sentir assim um pouco triste. Uma profunda tristeza em indagar a si mesmo e até mesmo a Deus, mãe. Mas por que comigo? Então, ficará decepcionada e com raiva de si mesma. O pai, após algum tempo, irá abandonar as responsabilidades dele. E a sociedade? A sociedade permanecerá em silêncio e cobrará de você todos os meus cuidados. A angústia, o medo e a solidão te farão companhia e você terá muita incerteza do futuro, mãe. Mas aos poucos, mãe, você vai se acostumar a tantas atividades e idas a médicas. E o sentimento de aceitação vai ganhando maior espaço em você. Apesar de uma vez ou outra você ter momentos de incertezas, mãe, é normal. Eu vou me integrar com outras crianças e você irá se integrar com outras mães, com filhas ou filhos como eu, mãe. Chegará aquele momento em que você irá me achar mais especial que todo mundo, mãe, e me considerar uma bênção. Porém, mãe,
Mãe, eu sou apenas uma pessoa com suas próprias características e assim eu irei viver, mãe. Portanto, eu gostaria de te pedir, mãe. Eu gostaria de te pedir de todo o coração. Não se abandone. Não se abandone, mãe. Com o tempo, encontre atividades que goste de fazer sozinha ou com outras amigas. Sei lá, passeie, trabalhe fora. Se isso lhe der prazer, estude. Também se isso lhe fizer bem, claro. Namore ou se separe se estiver infeliz, sobrecarregada ou violentada. Mãe, você é minha mãe, mas você é humana. A sociedade vai dizer que você é uma mãe muito especial e cobrar que viva apenas para mim e para aquilo que todos chamam de deficiência, mãe. A sociedade também irá dificultar que você passeie, trabalhe, estude, namore e assim vai, mãe. Assim como eu terei dificuldades de se relacionar, de ser incluída nessa sociedade capacitista que foi construída apenas para aqueles que são considerados normais. Entendeu? Você sofrerá toda essa exclusão, pesará em seus ombros a minha vida. Mãe, escuta. Escuta, mãe. É por isso que eu te peço, mãe. É por isso que eu te peço agora, mãe. Mãe, viva! Viva, mãe! comparten con nosotros respeto. Que los astros, las piedras, montañas y lagos en su conciencia determinen destinos alegres para nuestros días y para nuestro universo entero. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nuevas vidas. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nueva vida.
Eu achei bem interessante, né? Esse é tipo um documentário, né? A parte da mulher, a princípio, né? Os cuidados que ela precisa e as responsabilidades que ela vai ter até o momento que ela vai gerar uma criança, um filho. Na parte da dança também, eu pude captar assim, como se fosse uma vida real de uma pessoa que, entre amores e desavenças, vivem como a atualidade agora, a violência contra a mulher, né? Começa com amor, com aquela coisa legal, aquela paixão, e aí do nada o homem começa a ser agressivo, né? Eu não sei se foi esse o intuito, mas foi isso que eu senti, né? E aí vem a agressão, e no fim, quando ela toma a decisão de que não quer mais, ele vem e pede o perdão para ela, e ela vai e perdoa. E aí vai virar uma bola de neve, e assim vai, né? E eu achei assim bem interessante, né? Principalmente essas duas partes me tocaram bastante, a parte também que elas estão conversando sobre a parte onde elas falam de as responsabilidades dos pais, o que eles sentem, né, com relação aos filhos, né, aquela responsabilidade de ser pai, né, e realmente não existe isso, né, assim, pode até existir, mas a gente não sabe, não fica conhecido, não é mostrado, né, só mostra o lado da mãe. Que a mãe tem que fazer, tudo é a mãe, tudo é a mãe. O pai a função dele é só trabalhar para dar sustento alimentar para a família, né? Então eu acho que fazer até um documentário com os homens, eu acho que seria até interessante também, porque para mostrar, né? Porque isso também é uma discriminação com o homem, né? Se a gente for pensar em discriminação, às vezes pode até ser verdade, mas será que é verdade mesmo? É um ponto para a gente refletir, né? Eu acho que um documentário com os homens, realmente o que eles sentem, o que eles pensam sobre isso, né? Eu acho que sei lá, eu penso um monte de coisa, mas eu acho que eu vou ficar por aqui e eu vou dar oportunidade para outras pessoas falarem. É como ela estava falando, a gente por mais que estejamos bem além, a mulher ficou para a educação do filho, ponto. O homem traz o sustento. E continua isso. Mas tem homens que se dedicam aos filhos, mulheres abandonam os lares e os pais tomam conta, né? Os pais solteiros. A parte do casal é a parte do amor tóxico. Existe o amor, mas ao mesmo tempo tem a agressão, a manipulação de tô indo, não volta, eu mudo, mas não muda, e fica nisso. E é lindo o texto vamos dizer, do feto, né, da pessoa avisando para a mãe, tipo, lá de onde está vindo, mãe, olha, você assim, 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 me aceite, mas viva, né? Então, como eu trabalho na área da saúde, já vi casos, se o bebê é síndrome de Down, a gente sabe que é difícil a mãe aceitar, a mãe se sente culpada, o pai já fala, tá vendo? Então, tem a separação, porque acho que tudo que o bebê adquiriu é a mãe. Você não sabe fazer filho. Olha, e é realmente isso mesmo. E UTI pediátricas, os pais abandonam, a mãe fica lá meses com o filho, o pai nem aparece. Nem aparece. E acaba o casamento. Destrói o casamento. Porque a mulher se dedica, o homem está acostumado, a mulher sempre está
com ele. Ah, teve o filho, aí já está dividindo. E é especial, pronto, esqueceu de mim. Então vou procurar alguém que olhe para mim, né? Então, o mais lindo que eu achei foi da moça avisando para a mãe, né? É um feto que está vindo e Deus está preparando a mãe. E olha, faltou só ela falar assim: mãe, sabe por que eu estou vindo para ti? Porque você é especial. Deus aponta o dedo para aquelas que realmente sabem que vão cuidar. Não dá para qualquer um, né? Então, acho que só faltou isso falar. Eu estou indo para ti porque a senhora é especial para mim. E a senhora vai ficar comigo. Então é muito bonito mesmo. Eu gostei bastante, assim, né? Tipo, me senti bastante próximo de muitas coisas por motivos óbvios. Escancarados aqui. Achei muito emocionante o discurso da mulher, assim, né? Fiquei prestando atenção ali também um pouco nos jogos, assim, não sei se pode chamar de jogo, mas na montagem, né? Como uma cena sobrepondo a outra, daquele casal, né? Que é uma hora eles estão ali, parece que se amando, aí essas ações passam a se tornar uma agressão. Achei muito interessante as discussões que foram trazidas, assim, né? Tipo, das dificuldades da maternidade. Depois, eu fiquei muito emocionada, realmente, assim, eu até chorei com o discurso, né? Da mulher, porque realmente é isso, sabe? Tipo, a gente tem muita dificuldade de chegar nos lugares, sabe? E, tipo, sendo mãe, e eu fico pensando, nossa, velho, e uma mãe que tem um bebê que tem uma deficiência, o processo para ela passar por isso, sabe? E depois você aceita nos ambientes, sabe? Porque não é todo lugar que a gente consegue chegar, infelizmente, sabe? Infelizmente, a gente sai de casa pensando, mano, será que lá vai ter alguém? Sabe? Porque muitas vezes você chega e as pessoas te mandam embora. Não pode chegar com criança aqui, sabe? Eu já ouvi isso. Então, eu achei bastante interessante essa questão da paternidade. Para mim também é uma questão muito complexa, porque os homens não são ensinados a cuidar, sabe? Eles não são ensinados a cuidar dos seus filhos, sabe? Dificilmente você vai chegar num lugar e o pai vai estar com o filho, sabe? Tendo que levar um bebê, né? Pra oficina de audiovisual, sabe? Dificilmente você vai encontrar um pai tendo que levar o filho, sabe? Ele tem mais liberdade para ir e vir, mesmo quando ele é pai, sabe? Essa questão também de, tipo, tem alguns pais se responsabilizando. Eu acho que é óbvio, sabe? Tem alguns pais se responsabilizando, mas ainda é discrepante, entendeu? É discrepante o tanto de mãe solteira que tem por aí, sabe? E não só mãe solteira, eu acho que tem uma palavra melhor para isso, que é mãe solo, sabe? Que é a mãe que independente se ela tá com um companheiro ou não, ela ainda é responsável pelo cuidado dos filhos, sabe? Integralmente, praticamente. Então, tipo, tem alguns pais que se responsabilizam ali pelo cuidado da criança e a mãe vai embora. Quantos são? Coloca num comparativo isso, sabe? Tipo, ainda, você vai comparar isso em números, é muito diferente. É muito mesmo. As mulheres ainda são responsáveis pelo cuidado dos filhos. E os homens estão nesse processo de aprender o que é cuidar, sabe? Porque quem recebe a boneca na mão é a mulher, entendeu? Porque ela está aprendendo a cuidar. Só que dificilmente você dá isso para um homem, sabe? É isso. Parabéns. Eu não posso ver ninguém chorando aqui, eu dá vontade de chorar também. Legal isso aí, né? Bom, eu acho assim que parabéns pela produção, né? Tem um filósofo chamado Dr. Daisaku Ikeda, que ele, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala muito sobre essa questão
de humanismo, de revolução humana, e em seus escritos, né, ele fala muito sobre essa questão. E um ponto que ele valoriza muito são vocês, as mulheres, né, porque ele fala que realmente as mulheres são as pessoas, são vocês que geram a vida humana, né? Independente da forma que vai vir, né? Não dá para saber se vai ser uma pessoa normal ou não, mas a mãe é mãe, ela jamais vai, o filho dela pode ser o que for, ela vai defender ele, né? Isso também é um instinto, até animal, né? O animal também defende seus filhotes a todo e qualquer custo. Então o presidente Kenda, ele fala muito sobre essa questão. Por quê? Porque vocês são as pessoas que realmente são fortes. São vocês que sustentam uma família, na verdade. Então, ele costuma falar que ele compara o arco e a flecha, né? Então, é um comparativo interessante, porque atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por quê? Porque é ela que direciona ele para aquele caminho. Muitos se desvirtuam, sim, né? Mas eu pelo menos tive a boa sorte de ter a Suzy, né? Então a gente estamos já 27, né? 30 anos juntos, então assim, passamos por diversas dificuldades, sim, bem passando também, né? Mas nunca houve agressão. Discussão tem, né? Tem hora que mas a gente aprende que o diálogo também é o mais importante. Então, se tem alguma coisa errada, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos dialogar, vamos tentar se acertar ali. E o presidente Ikeda fala muito sobre essa questão do diálogo. Inclusive, em uma das suas propostas de paz que ele envia para a ONU todo ano, ele fala essa questão do diálogo. E o diálogo é importante, porque as guerras, os conflitos surgem, por quê? Por questões de opinião. Eu não concordo com o que você está me falando, e eu quero expor a minha opinião para você, e através da força eu quero que você acata a minha opinião. E aí eu vou para a guerra, porque eu tenho mais poder, já que você não quer me aceitar, então vamos para o pau. E o presidente Ikeda não, ele fala na questão de estar dialogando, de respeitar as opiniões, escutar, entender e respeitar. Você pode até não aceitar, mas que vocês respeitem essa questão aí. Parabéns para você que tem um bebezinho lindo, né? Vocês, né? Eu agradeço muito a minha mãe. Eu tô aqui graças à minha mãe e meu pai também, né? Mas a mãe é que sempre tá ali. A minha mãe, pra você ter uma ideia, tem 80, né? 89 anos. Ontem eu tive que fazer uma viagem para Olímpia, aqui no interior de São Paulo, e eu tive que sair cedo, né? Eu tive que sair daqui, acho que 2 horas da manhã, para chegar lá na reunião que eu tinha lá em Olímpia, nesse horário. E minha mãe, 2 horas da manhã, estava lá no portão esperando eu sair, preocupada, né, que eu iria viajar para Olímpia. Eu falei, caramba, né? Eu tô com 50 e poucos anos, minha mãe tá com quase 90, então ela tem essa preocupação ainda. E no dia anterior a mesma coisa, ficou me enchendo o saco. Mas você vai viajar? Você vai sozinho? Eu não sei o quê. Ficou quase que preocupado. Isso é legal. Então eu acredito que vocês são realmente pessoas extraordinárias. Sem vocês a gente não é nada, né? Então, né, é isso. E o seu documentário, parabéns. Que nem eu falei, a gente é muito... eu e a Suzy, a gente não tem conhecimento da arte. A gente está com uma fome agora de tentar conhecer, porque tem coisas bonitas aqui em Diadema que a gente não sabia. Esses dias eu fui buscar ela estuda no Grau, né? Ela faz enfermagem, né? E aí eu cheguei um pouco cedo, aí eu fui dar uma voltinha ali. Aí eu fui até o Teatro Clara Nunes, que eu lembrei que tinha uma exposição lá, que o Dia até falou no dia anterior aqui, né? E eu fui lá ver a exposição lá, fui ver os quadros que tinham lá. Na saída, eu tinha uma roda de samba igual você estava lá. Não era roda de samba, era um negocinho. Aí eu tô vendo aquele povo ali tocando um negócio, cada um pega, você tava com o pandeiro. Eu não me aproximei, porque eu estava observando de longe, eu achei aquilo muito interessante, porque as pessoas estavam felizes ali, tinha pessoas de várias idades, né? A maioria era de idade, né? Eu acho que... Né? E
E eu falei assim, nossa, que legal, né? Isso existe em Diadema, né? Coisas que acho que você fala assim, pô, não sei onde achar, onde encontrar. Eu achei muito legal. É arte, né? Tá vacinando aqui. Samba aqui. Samba de Coco o nome. Era uma oficina que a gente tinha feito com uma brincante chamada Lu Félix, e aí se tornou uma vivência porque juntou bastante pessoa e a gente continuou. Aquele canto, é ela que desenvolve, tipo uma pessoa que puxa ela. Tinha alguns que ela estava. Teve um que ela desenvolveu, mas os outros ela traz de brincantes da cultura popular do Nordeste, né? São os guardiões aí desse saber. Eu sou moradora de Diadema há 26 anos. E eu sempre gostei muito da cultura, da arte, cinema, filosofia. E realmente passamos 8 anos sem ter cultura. Sem ter cultura realmente. E hoje, como ele percebeu da roda, tá bombando, todo lugar tá tendo alguma coisa. Eu vou sair daqui e vou para o Hip Hop em Ação, que voltou, né? Vou lá fazer umas imagens, porque também eu estou participando da Lei Aldir Blanc do Hip Hop, então a casa do Hip Hop é referência da América Latina e também a primeira do Brasil, então vou estar lá para poder registrar isso. E aí a gente fica se perguntando, nossa, mas ali tem um de coco, ali tem isso, ali tem aquilo. Assim, caramba, eu falei, tá bombando aqui Diadema. Todo lugar tem arte. Sabe por quê? A gente estava faminto de arte e tinha que sair para outros lugares. Não é que seja de esquerda, de direita, mas eu percebi realmente que a gente ficou parado. E aí você vê hoje todo mundo trazendo a sua arte, é trança, é coco, é coisa do Nordeste, é tudo, artesanato, né? O hip hop, 8 anos, a casa foi saqueada, sem instrumento, voltou, você entendeu? Então, assim, pô, é o berço de referência da América Latina, olha a importância que a gente tem, e ficou parado. Então, graças a Deus. E Ana Márcia, que é o da isso. Eu não conhecia, uma coisa extraordinária. Ela já viajou pelo mundo expondo os quadros dela. Sim, tem uma pessoa super simples. A gente não sabe, a Ana Cacimba, eu estava procurando literatura, 100 anos de arte moderna, quando fui ver a Ana Cacimba, é de Diadema. Foi escolhida como representante. Eu falei assim, Ana, você ficou na história. Daqui a 100 anos você está lá falando de Diadema. Você entendeu? Antigamente Diadema, falar de Diadema era preconceituoso, né? Grande ABC paulista. De onde? Né? Aí, Diadema, bem rápido, Diadema. Não, é Diadema, entendeu? E aí eu fazendo umas pesquisas, no primeiro hospital que eu trabalhei, que foi o Hospital da Mulher, em Diadema, foi a casa da Ana Mafalte. Era uma chácara da Ana Mafalte, a pintora da arte moderna, e foi vendida a casa para um grupo de médicos. Eu disse, caramba, o primeiro lugar que eu trabalhei era a chácara da Ana Mafalte, e onde meus 2 filhos nasceram. Então, assim, nossa, né, que maravilha. Aqui é rico, gente, aqui a Diadema é pequena, mas ela pode procurar que tem arte em todo lugar. Poxa, eu estou muito orgulhosa, sabe? E aí eu estava fazendo trabalho no Rio, aí eu falei, não, eu vim para Diadema. Eu tenho que me integrar ao pessoal e à secretaria, que Diadema está maravilhoso agora para trabalhar. Eu não preciso sair do meu estado. Entendeu? Porque aqui é rico. E assim, dá direito aos anônimos. Quem está lá no topo, todo mundo conhece a história, mas aqueles grandes talentos precisa ser
ser visto. Muita gente são anônimas. Poxa, mas você ouve o som e diz assim, caramba, de onde surge essa pessoa? E dá de 10-0 em muitos que estão bombando porque tem grana para mídia. E outros que têm a voz, o dom, a melodia, tá aí, mas não tem grana para ninguém investir. Então, eu vim para cá para realmente me integrar a todos. Tá? Beijão para vocês e eu pretendo. Respondendo um pouquinho como é que foi para você, processo, se você que fez campo, como você acha que você eu achei bem legal, assim, tanto o contexto quanto isso que o Di falou agora da técnica como foi gravada, né? Eu tava pensando desde o começo já, apesar de ser um vídeo dirigido por uma mulher, terem mulheres falando, mas me chamou a atenção aquele desfoque no começo, sabe? Eu não sei se foi com uma 50mm, imagino que sim, mas de mesmo tendo uma coisa de mulheres para mulheres, assim, que não só para mulheres, né? Para os homens também, nessa questão do estudo, mas ainda esse desfoque, assim, sabe? Essa questão do... para pensar, da questão da voz da mulher mesmo, né? E esses pontos que levantaram aí, enfim, não discordando aqui do que foi falado, mas, por exemplo, eu sei que tem ainda esses pais que estão ali ajudando, não ajudando as mães, mas o filho, né? Porque quando a gente fala assim, a gente está ajudando as mães, mas não é as mães, porque a obrigação é dos dois, né? Então, acho que meio que está ajudando a família. E eu vejo isso por números. Por exemplo, eu participei do parto do meu filho, que nasceu aí há 7 meses, e eu vi que eu era o único pai de 12 salas que tinha uma rotatividade imensa, assim, eu era o único homem lá, e eu vi que isso incomodava até, inclusive, as próprias mulheres que trabalhavam lá, sabe assim, mas tem um homem aqui no corredor, e tinham quartos, apesar de ser separados, mas as mulheres iam tomar banho, alguma coisa assim. Eu fico pensando, se incomoda é que talvez não tenha mesmo, sabe? Eu fiz uns cursos, até pela Casa Ângela, que era um curso direcionado para os pais, que só tinha eu de homem, mas era direcionado para os pais, sabe? E eu vejo ainda que falta esses lugares de estudo, né? Porque a gente pensa que ajuda, mas quando a gente passa a estudar, a gente vê que talvez a gente nem ajuda tanto assim, sabe? E é importantíssimo. A Pri é uma grande amiga aí, e ela tocou um ponto importante dessa questão da criança, que eu vejo que, não como pai, mas como família, a gente sofre meio que esse cancelamento dos amigos. A gente tem um grupo de maracatu e a gente vê que as pessoas se afastam, as pessoas passam a não te convidar para as festas, porque você tem uma criança, sabe? Então, eu acho que conversar essa questão da paternidade, assim, é super interessante. Porque eu, por exemplo, eu já pensei um dia assim, eu sou um pai presente, um pai que ajuda, mas com base no meu pensamento, quando você passa a estudar, você vê que tem outras demandas, sabe, que talvez a sua esposa possa não passar para você, e que eu vejo que isso, os homens têm essa importância de mudar, porque assim, a gente sabe que às vezes a gente está aqui conversando, às vezes os homens não estão falando ali, mas estão concordando ou só não estão falando sobre, sabe? Mas a gente vê que ainda quando a gente está numa roda só com homens assim, a gente vê que cai nesse lugar mas eu sigo minha obrigação, o que você faz? Não falta fralda, não falta comida, mas e as noites de sono, sabe? Talvez pagar por isso seja mais simples, que é o caso do meu pai, que, enfim, separou da minha mãe há 10 anos, e eu vejo o quanto foi difícil para minha mãe, porque é fácil você falar assim, eu dou uma pensão. Pô, mas você dá uma pensão, mas quem vai no mercado, né? Quem lava as fraldas, quem faz tudo o resto, que é um trabalho também, a gente não é a tarefa da mãe, é um trabalho, né? E eu acho importante os homens, falarem sobre isso, sabe? Conversarem, porque senão fica nesse papel de, mas eu pago a fralda, mas quem troca, quem lava, quem perde as noites de sono. E eu achei esse documentário super impactante, assim, né? Na questão da paternidade, que, por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre isso, nessa questão de ajudar a mãe, mas não tem espaço, não existe. Aí você acaba ficando ali meio que sozinho, e sozinho ninguém, se não tem um estudo científico por trás para guiar, você acaba fazendo da sua cabeça que talvez possa nem ser tão certo assim, sabe? Eu acho que por isso
que é necessário fazer um documentário reflexivo para o homem, né? Porque a mulher, ela acaba se sobrecarregando e acaba fazendo com que aquilo faça parte da vida dela. E às vezes ela quer que o homem faça, ajude, mas ela mesmo, ela se sente tão responsável por aquilo, ela absorve tanto, que ela não deixa o homem se envolver. E quando ele se envolve, ela, não, peraí, deixa que eu faço. Observe. Então eu acho que um documentário para, como ele falou, né, incentivando, né, todas essas questões também para o homem, eu acho que seria interessante. Mas Porque você está dirigindo lá o negócio, você precisa desse elenco. Como é que tempo você consegue? e não julgamento. Então, quando eu sento na frente do ator e da atriz, eu não julgo. Eu falo, eu deixo bem claro assim, olha, não tem certo, não tem errado, não quero nada pronto, porque aí cai no clichê, pode cair no clichê, não quero nada pronto, quero só que você leia. Faz a leitura. Aí na leitura, a Roseli, por exemplo, eu vou contar a experiência com ela. Nós sentamos naquela salinha com o ar-condicionado passando. Então, ela começou a ler numa chave que eu, na minha percepção, entendi que ela queria alcançar algo que não era, de fato, no que ela estava acreditando. Então, eu tive essa percepção. Eu falei, Roseli, tá numa chave muito dramática. Muito. Para você, falei, eu gostaria que você lesse na sua chave, sem melodrama, sem que você apenas que você apenas fizesse com que esse texto faça com que esse texto tenha sentido para você. Esquece forma, esquece que é emocionar, esquece tudo isso. Faça sentido para você. E aí é um tempo. Então, uma leitura. Tá, é seu texto. Faça ter sentido para você. Aí eu falei, você quer gritar esse viva, não quer? Ela, eu quero. Aí eu tô falando viva. Então, eu falei, então grita. Grita, porque a gente vai entender, a gente vai se emocionar com o que você se apropriar. É o seu jeito de falar. É o seu. Então o personagem não existe. O que existe é uma atriz e um ator falando e dando vida a esse e essa personagem. Então é importante, quando vocês dirigirem atores e atrizes, saber quem está na minha frente. Porque o viva dela pode ser um viva cantado, pode ser um viva para fora, pode ser... E é claro que tem momentos que a gente vai ter que dirigir, falar, não coube, não encaixou. Mas aí é uma questão de ensaio. Por exemplo, você como filmou, eu não sabia disso, mas de saber como você se sente, assim, de, sei lá, a Pri teve uma releitura, você teve uma releitura, todo mundo aqui teve uma releitura do seu trabalho. E mesmo a gente entendendo que a arte não é o, sei lá, a tela não é o que o pintor pinta, é o que a pessoa percebe, né? E por isso que eu pergunto assim se algumas coisas foram propositais, por exemplo, o lance de usar 50mm. Que assim, eu sei que a 50mm é uma lente que eu tô até com uma na bolsa ali. Que é uma lente que eu gosto muito, porque eu descobri que ela ajuda tanto na captação da luz, mas que a 50mm é a lente que mais se aproxima do olho humano. Então eu queria saber de você se foi proposital essa de gravar com a 50mm, que eu vi que 3 pessoas aqui falaram, eu me senti dentro assim se você usou isso proposital, assim, sabe, eu vou usar 50mm, porque realmente a gente se encaixa, né, de ver que é a que mais se aproxima do olho humano, né, a gente olha a imagem com a 50mm e a gente se vê no patamar da imagem, se foi proposital, assim, ou se... Foi tudo pensado, mas pensado conforme minha realidade econômica, pensado no texto, né? Porque eu tenho a lente do kit, né? Que vem, né? Que é normal. Mas aí eu tenho a 50. Eu pensei,
eu quero criar mais intimidade com isso. Eu Então, penso assim também. então foi tudo pensado conforme a minha realidade, né? O que eu tenho disponível. Bom, não tenho microfone, não tenho nada. Falei, bom, vai ter que ser da câmera. E aí eu me viro um pouquinho na edição, né? E também em alguns momentos passava avião, passava não sei o quê, parava. Então também tinha isso. Vamos parar também, né? Dependendo. E assumir o que tem, assumir. Falar, bom, a realidade de hoje é. O texto também é meu, O texto é meu, da Ana Cris e da Cláudia. Bom, é nossa. Posso comentar duas coisas rapidinho? Desculpa, né? O tempo já estourou, né? E eu queria só perguntar para você. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira. Eu só quero perguntar assim, né? Dos relatos, dos depoimentos que nós falamos com relação à sua arte, isso, o que você achou? Se correspondeu ao que você fez? Se era essa mesma intenção de provocar essas reações, esses sentimentos e essas reflexões na gente, na sociedade em si? O que você fez, você acha que realmente o que a gente observou e sentiu, a gente fez a leitura certa e era isso que você queria? Uma coisa. Escrevi, esse é o objetivo. Sim. Primeiro, assim, uma coisa que eu aprendi primeiro com o teatro. Não tem como controlar o olhar do outro e da outra. Se eu entro em cena esperando e tendo certeza que o público vai gostar ou não, eu não entro, porque é uma exposição muito forte. O que eu sinto até hoje é medo. Medo, frio na barriga, muito, muito medo de dar uma aula, né, de apresentar um primeiro curta-metragem, de entrar em cena, que é algo que eu tenho mais intimidade, né? Meu trabalho há um bom tempo. Então eu sinto medo, porque eu não controlo nada. Eu faço o meu trabalho, mas a visão do outro, eu posso imaginar o que, né, o outro ou a outra pode pensar, sentir, né? Então eu vou colocar uma trilha pensando nisso, né? Eu vou fazer tal montagem. Tem coisa que eu olhei agora e falei, putz, eu tenho que arrumar nesse lugar, nesse ritmo daqui, porque cada vez a gente vai encontrando coisa para ajustar, porque a arte é viva, mesmo o audiovisual, né? É vivo, tá? O tempo inteiro, né? Então eu tento controlar algumas sensações, porque entra o que o Gui falou, a técnica. A técnica é para isso, né? Então tem a manipulação do meu olhar e dos elementos do cinema, que o cinema oferece. Mas de fato, o que o outro e a outra vai me devolver, como vai me devolver e o que eu não tenho controle, porque eu também não sei a intenção do outro e da outra. Porque pode ser que esse público não esteja aberto para me receber. Não, é no sentido assim, então, não o que você tá achando da gente, mas assim, por exemplo, quando eu faço, você queria passar alguma coisa, algum ponto de reflexão para as pessoas. O que você queria que as pessoas entendessem? Você entendeu a pergunta agora? Sim. Sim. Não sei se poderia ser a mesma. E sim, correspondeu, sim. É isso. Porque era uma reflexão, um questionamento, ao mesmo tempo uma emoção, né? Dependendo de alguns momentos. Era isso, assim. Quando eu fiz a dramaturgia, foi pensando... E eu sentindo essa reflexão comigo e tendo como objetivo compartilhar, para não ficar só no euzinho. Euzinho. Porque aí também vocês não entendem. Vocês não captam. Então, esse euzinho tem que virar ação. Como? Com outras pessoas, no encontro. Então, mas sim, foi tudo pensado, refletido, questionado. Também é um trabalho
que eu estou me questionando, porque eu não sou mãe, também penso na minha mãe. Quando eu assisti com a minha mãe, falei, mãe, você tem que ser a primeira pessoa, vamos assistir juntas. Nós tivemos um diálogo que eu nunca tive, que minha mãe compartilhou coisas comigo que ela nunca tinha compartilhado. Então ali eu falei, bom, pelo menos para algumas pessoas vai fazer sentido. Chave de ouro. A nossa mãe é tudo, né? Ela tem um olhar visionário e se ela... Então, assim, se daqui a 3 meses você passar novamente, a gente pode ter um olhar diferente de novo e pode captar outras coisas de novo, entendeu? Então, assim, ter técnica e equipamento, mas se você não tem uma visão e não saber passar a mensagem, nada adianta. Às vezes você com o celular lá, mostrando tal, você passa uma mensagem, mais do que... Tem que ter equipamento, todo mundo quer ter. A técnica, a gente tem que ter a nossa base. Agora, se você não souber passar a mensagem, trazer uma discussão, então, nada vale. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estava com muito medo, sim. E parabéns. E eu estou muito feliz de compartilhar, né? E perceber que a gente movimentou aqui um momento íntimo nosso, né? Então, para mim vale isso, assim, esse momento. Obrigada, Di, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a vocês por terem aceitado, né? Obrigada. Assistir pela primeira aula da apostila que foi voando, que eu estava super preocupada e acabei passando, né, do horário. Mas qualquer coisa também eu posso voltar e falar um pouco mais da apostila. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, por hoje. Obrigado, Maria. O João que precisou sair, né? Então, próxima aula a gente vai ter aula de fotografia, um pouquinho de áudio, né, e edição. Então, tudo pelo celular. A gente vai aprender a utilizar o celular como ferramenta, né? E parabéns pelo filme. Eu assistindo assim, fiquei super... E eu acho que é isso, né? Façam como a Maria, né? Tem um filme que conta a história, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembro que estava na Netflix e conta a história aquela moça que escreveu Harry Potter, sabe? E, cara, é impressionante esse filme, né? Porque, basicamente, ela tinha alguns cadernos que ela foi escrevendo e a ideia, né? E se tornou o que é hoje, né? Mudou a cultura popular, a cultura pop, né? Sabe, aí saiu da cabeça de uma pessoa, né, assim, e aí a gente tem vários exemplos. Então, eu acho que a ideia dessa oficina, quando a Lili escreveu, e aí convidou a gente para poder estar fazendo parte, eu acho que é isso, sabe, de fazer com que pessoas comuns, né, pessoas que às vezes nem é do audiovisual, consigam mesmo pegar suas ideias, colocar no papel, fazer a sua própria dramaturgia, né. E aí, como que a gente consegue viabilizar isso? Hoje em dia, todo mundo, né, tem um celular, se não tem, tem alguém próximo que tem, né, e a gente conseguir criar esse cinema para todos, né? Ela foi rejeitada por muitos, a história. Então, ela teve que, acho que é Pi alguma coisa, tem um primeiro nome, ela teve que colocar como, para ninguém descobrir que era uma mulher. Entendeu? Então, se ela foi rejeitada, não, imagina. E aí ela colocou só a primeira letra, acho que é Pi, alguma coisa, se eu não me engano. E aí leram, gostaram, aí depois que ela se declarou que era uma mulher. Né? Então, assim, você vê como o negócio é brabo ainda pro nosso lado. Aí na hora que você apresentar, Então é isso, pessoal. Na verdade, vai ser o Maria mesmo, a gente vai mudar. Acho que isso daqui, esse tipo de atitude começa da base, né? Acho que tudo começa da base, né? Essas pequenas atitudes, os homens podendo falar sobre o lado deles, né? O lado da paternidade, o lado deles, né? Isso.
E você falou um negócio lá, na hora que começou a se falar, eu estava pensando, eu falei, cara, e a gente não é ensinado quando é criança a lavar uma roupa, a passar. Minha mãe era brava, ela fazia a gente fazer tudo isso. Mas cozinhar eu fui aprender agora. A Silvia, eu falei, meu, vem cá, me ensina aí porque eu quero aprender, sabe? Então, todas essas coisas que são responsabilidade de todo mundo, ele não vê o pai dele agindo. É isso mesmo, é importante que isso seja a base da educação. Mas e para aqueles pais que já foram criados de 20, 30, que a Nela falou, né? 35 anos, eles não foram ensinados, mas a gente precisa dar um ponto de reflexão agora para eles, né? Lógico, tem que ser feito na base, a gente sabe disso. Mas e para quem já foi criado com essa base errada? A gente precisa tentar deixar assim? Não, a gente precisa dar um ponto de reflexão para eles também. É isso que eu queria dizer naquele momento. Eu aprendi a cozinhar. Aí, o ponto de referência depois é a esposa. É a esposa. A mãe não criou, mas a esposa com aquele jeitinho, amor, me ajuda. Então, mas, né? Então, assim, com meus filhos, eles não sabiam ler. Eu ia trabalhar e eu colocava uma tabelinha, B e G. Desenhava a vassourinha, desenhava um varalzinho, porque era de chão, fazendo a tarefinha, colocando um X, aí ganhava. E foi assim, sem eles lerem, depois passaram a fazer. E hoje eu tive ausente 15 dias. Olha, comando esse, você fica nas compras, a outra está trabalhando e toca a casa. Independente. Entendeu? Você trabalha em Diadema? Não. Trabalho em São Paulo. Eu moro em Cotia e trabalho em São Paulo. Ah, tá. E como é que você veio parar aqui em Diadema? Entendeu. Mas aqui você não fez nenhum trabalho assim. Agora. Eu ia te perguntar, você está em Diadema, você? E onde que a gente vê essa programação cultural de Diadema? Por exemplo, você fala assim, tem um evento lá na casa do hip hop. Como é que a gente fica sabendo disso? Porque a gente não tem essa... Com a live que eu estou fazendo lá no Rio de Janeiro, e eu vim aqui com o meu namorado, que ele é de lá, né, que ele ganhou a lei, e aí a gente veio atrás, veio falar com o Luiz, que é do Serraria. Aí do Serraria a gente já falou com o Jean, que é o pai dele, vocês conhecem Carlos da Fé? Então o Carlos da Fé é muito amigo do Nelson Triunfo. Então a gente foi galgando, né? E aí eu entrei no grupo, porque aí eu fui assistir um monólogo, gravei, coloquei para um ator independente. Eu disse, não, eu gravo, eu edito, coloco no YouTube para você. Fiz um fly para ele, para divulgar, um portfólio, entendeu? E aí você me coloca no grupo, então eu vou pedir, eu peço para colocar no grupo para saber toda... A gente tem aqui em Diadema a Câmara Setorial do Audiovisual, então eu vou ver direitinho com os coordenadores para colocar. Então, na próxima aula, me lembrem, para eu pegar o nome de todo mundo, para a gente colocar quem não tiver. Lá é o que acontece dentro do audiovisual, a gente conversa ali. Também tem o grupo dos artistas de Diadema, que é um grupo do WhatsApp, que também sai muita coisa lá. Mas, assim, e tem aí os canais oficiais da prefeitura que não sai tudo, porque, enfim, não sei porquê, mas... Tanto é que esse curso aqui eu pedi, solicitei para que soltassem lá. O que saiu foi um repost de um stories que eu fiz, mas só, enfim. Mas quando eu estava... quando eu fiz a divulgação do curso para a galera se inscrever, também não conseguimos, né? Mas acredito que também existe uma agenda, enfim, a gente também deve ter os processos da própria prefeitura. Mas é isso, então só para fechar o curso ali para o online... Então, obrigado mais uma vez por todos. Semana que vem estamos aí com a aula um pouquinho mais técnica, mas nem tão técnica assim. A minha aula vai ser fechar todo esse, né?
E aí, no final da próxima aula, eu vou deixar uma surpresinha para vocês para o nosso último encontro, que vai ser no dia 9. Tá bom? Então, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Maria.